Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as alternativas para a propriedade rural. Alternativas, Eritânia? Sim, alternativas. Por quê? Porque na propriedade rural, além de plantar, colher, criar animais, existem outras possibilidades de se trabalhar com o meio rural e também ter uma boa renda, ter uns bons rendimentos, e ainda ter uma grande satisfação pessoal por causa do cuidado e da forma de se trabalhar nessa propriedade. Bom, e aí antes disso eu quero fazer algumas perguntinhas para vocês. Primeiro, como ter uma pequena propriedade rural rentável? O que produzir nessa pequena propriedade? Como ganhar dinheiro com pouca terra? Então, posso ter várias respostas para essas minhas perguntas e como eu posso ter várias alternativas de resposta. Como ter uma propriedade pequena rentável? Uma das minhas primeiras possibilidades seria trabalhar a diversidade de cultivos, a diversidade de produtos. Eu tenho uma variedade de produtos que vão me dar diferentes rendimentos, que têm diferentes exigências e que vai me dar retornos financeiros ao longo do ano. Então, quando eu trabalho essa diversidade produtiva, eu consigo pensar em vários tipos, várias formas de adquirir renda na minha propriedade. Dá trabalho? Sim, dá trabalho, mas qual é a propriedade rural que não dá trabalho, seja na monocultura ou seja na diversidade alimentar? A diferença é que quando você tem uma diversidade de produtos, você fica menos refém do mercado. Por quê? Porque se a alface está em baixa, você tem a cebolinha para apresentar. Se a cebolinha está em baixa, você tem o pimentão, a pimenta, a frutífera, o abacate. Então, você vai ter vários produtos que você pode apresentar para o mercado consumidor. E aí você consegue fugir daquela ideia de que se a pessoa não quiser o meu produto, eu não tenho renda. Então, se a pessoa não quer o meu produto, eu tenho outros produtos para oferecer. E aí eu ofereço vários serviços, vários produtos, eu tenho várias possibilidades de adquirir renda. O que eu vou produzir nessa pequena propriedade? A resposta para isso nós discutimos no ciclo 2 todinho, né? Foi o que produzir na propriedade, como produzir, como tomar essa decisão. Nós já falamos sobre isso e hoje eu imagino que vocês já tenham pelo menos uma noção do que se deve produzir na propriedade, quais são as características, o que tem que ser olhado, mercado interno, mercado externo, a gestão dentro da propriedade, a tomada de decisão. Então, tudo isso são fatores que vão contribuir para essa tomada de decisão. E como ganhar dinheiro com pouca terra? É fazendo o gerenciamento, o planejamento da minha propriedade. Eu vou planejar cada pedacinho da minha terra e eu vou cumprir a legislação e vou ter rentabilidade. Então, eu consigo planejar o uso da minha terra, cada milímetro da minha terra vai ser planejado, vai ser organizado, vai ser trabalhado. Aí eu consigo realizar um sistema de gestão bem adequado para a minha propriedade, de acordo com a minha realidade, eu consigo melhorar a minha produção, melhorar a minha produtividade. E o produtor rural que não sabe o que fazer? Aonde ele vai buscar amparo? Ele vai buscar amparo em vocês. Vocês serão os extensionistas do futuro. Vocês serão as pessoas especializadas que o produtor rural vai falar assim: olha, João, vem me orientar aqui na propriedade, porque eu quero melhorar a minha produtividade, eu quero melhorar a minha gama de produtos a oferecer para o consumidor. E você vai ter a capacitação adequada, você vai ter o conhecimento adequado para falar para ele: vamos fazer um cálculo? Vamos discutir a sua propriedade? Deixa eu fazer um diagnóstico para a gente ver o que a gente produz. Quais são as linhas de frente que você pode produzir na propriedade? Qual que é a aptidão da sua terra? O que o senhor quer fazer? E aí você senta com esse produtor e vai ver todos esses detalhes e aí você senta, chega em um denominador comum e vocês tomam uma decisão sobre o que vai ser produzido e como que você vai conseguir fazer com que o teu cliente consiga ganhar valores rentáveis com aquilo que você está oferecendo.
E a resposta para o que produzir em pequena propriedade, ela necessariamente ela tem que passar pelas escolhas de culturas de alto valor agregado, tá? Então eu tenho que pensar o que eu consigo produzir em um hectare, em um alqueire, que me dá um bom rendimento, que eu consiga manejar com a quantidade de mão de obra disponível que eu tenho, e eu consigo ter uma boa rentabilidade. E aí eu começo a pensar nisso, né? Então, existem muitas possibilidades. Eu vou plantar mirtilo na minha propriedade. Mirtilo, Elitânia, produz-se mirtilo em Goiás? Depende. Tem gente que já está produzindo mirtilo em Goiás, uma planta americana de altíssimo valor aqui no Brasil. E já tem pessoas produzindo aqui no estado de Goiás. É rentável? Muitíssimo. O valor de investimento inicial é alto? Também. O produtor está disposto? Não, ele não está disposto. Então, vamos produzir banana? Ah, então ele vai plantar banana, que ele adquiriu as mudas do vizinho. Ah, não, ele vai plantar banana das mudas que ele comprou lá em São Paulo, que são mudas de cultura de tecidos, que ela tem um ciclo produtivo maior até ela atingir as doenças principais que existem nessa cultura. Ou não, vamos plantar maracujá. Maracujá ele tem um bom valor agregado por hectare, tá? Ah, tem o manejo, tem a poda, tem os ciclos. Então, como que eu vou fazer isso? Então, você começa a pensar essas culturas e decide ali qual é a cultura mais adequada para a realidade desse produto. Algumas culturas, por mais que bem cultivadas, você faz todo o cultivo corretamente, ela não torna essa pequena propriedade rural lucrativa. Por quê? Porque algumas culturas você precisa de uma grande extensão, você consegue ganhar dinheiro com essa cultura quando você tem uma grande extensão produzindo, tá? Aí eu citei aqui o caso da soja, mas você pode pensar aí na soja, no milho, então você consegue ter um alto valor, você consegue ter lucratividade, mas você precisa de ter muita terra plantada para você ganha pelo volume e não pelo hectare ali, pela produtividade. Então, você tem que pensar, então, se é uma pequena propriedade, então, ao invés de plantar ali vários hectares de uma cultura popular, uma cultura que tem muita procura, e aí eu penso naquelas culturas que vai mais se adequar à realidade dessa propriedade. E aí eu cito aqui culturas como a soja, algodão, pecuária extensiva. É uma cultura que você já tem ali um manejo, você tem um gasto inicial muito alto, e aí você precisa ter um volume muito bom para que essas culturas sejam lucrativas. Então não é, então eu tenho uma pequena propriedade, não posso plantar soja? Não, pode. Você pode plantar. Qual é a rentabilidade que você deseja adquirir? Ah, eu tenho 4 alqueires. Dá para implantar? Dá. Você quer essa lucratividade que você quer? É esse valor que você quer atingir no final do ano? Ótimo, pronto. É isso. Mas dá para se ganhar melhor, dá para se usar melhor essa terra trabalhando com outras culturas? Sim, dá. Então vamos pensar nessas possibilidades para o pequeno produtor. E aí eu costumo sempre brincar assim que a pessoa compra uma propriedade rural e a primeira coisa que ela faz é pensar, não, vou criar gado leiteiro. Gado leiteiro é lucrativo quando você se profissionaliza ou você vai trabalhar teu leite ali apenas para poder trabalhar com uma produção interna de alguns materiais, de queijo, de manteiga, de algumas coisas, tá? Porque se eu for trabalhar com a pecuária extensiva, com gado leiteiro extensivo, eu preciso ter um grande volume para que eu tenha lucratividade. Porque senão esse valor acaba não pagando nem os meus investimentos. Então tem que ser algo mais profissional, tá? Para que eu consiga ter rentabilidade por meio dessa pecuária extensiva. E aí eu costumo falar assim, olha, então são mais lucrativas e rentáveis em grandes extensões de área. Tá? Então eu preciso de muita área para plantar algodão para que ele seja lucrativo. Para plantar batata inglesa, para plantar, que mais? Para pensar outra cultura aqui de alto valor agregado. Seriam essas, né? Soja, algodão, batata inglesa. Então elas têm um alto valor de entrada. E às vezes esse custo dela não compensa que eu, pequeno produtor, faça esse tipo de investimento. Agora, se eu tenho uma propriedade um pouco maior, aí já vale a pena.
Se eu estou falando de um médio a grande produtor, que eu tenho uma média e grande propriedade, aí já compensa. Ou se eu for fazer vários arrendamentos de pequenas propriedades, aí também é compensatório, porque eu vou ter um volume maior produtivo. Dentro desse conjunto de culturas de alto valor, eu sempre gosto de pontuar as frutíferas, porque elas possuem grande destaque. Então, você tem frutíferas que vai ocupar um pequeno espaço, e aí você olha o valor dela em mercado, fala assim, nossa, esse produto ele tem um alto valor agregado. Eu consigo ter, por exemplo, além da frutífera em questão, eu posso trabalhar a questão do turismo gastronômico, porque eu posso ter ali uma adega, eu posso ter ali um local onde se faz as geleias, onde tem a produção desse meu produto, e eu consigo agregar, somar mais valor à minha produção final. E aí, essa demanda de alto consumo, então, das frutíferas, ela consegue ter um bom valor de mercado e uma boa aceitação quando você consegue produzir com frutíferas como a pitaia e a videira. Elas possuem um alto valor agregado na comercialização e você não precisa de uma área muito grande para conseguir produzir. Então, você pode ter uma pequena propriedade bem rentável com esses tipos de frutíferas, tá? E aí você consegue trabalhar também, junto com essa cultura, o turismo gastronômico, porque as pessoas ficam curiosas, porque é uma plantação muito bonita. Então, eu posso abrir para a comunidade que vive próximo as visitas, uma visita gastronômica para me conhecer os produtos. Eu posso fazer uma visita para conhecer, se eu fizer vinho na minha propriedade, então eu posso conhecer para chamar a população para conhecer a minha adega, então ele vai consumir, ele vai visualizar, ele vai comprar o meu produto, e eu ainda consigo aumentar ali a minha possibilidade de produtos ali a oferecer para o meu consumidor. Para ilustrar tal cenário, eu tentei organizar ali uma pesquisa na internet. Então, vocês que são produtores aí de soja, de alguma frutífera, me corrijam, tá? Se estiver esse meu exemplo aqui estiver equivocado com o tipo de rentabilidade. Por exemplo, a soja, ela possui em média uma rentabilidade por hectare de aproximadamente R$ 1.100, variando para mais ou para menos. Então, 1.100, 1.100, 1.500 por hectare. Essa é a rentabilidade da soja. A pitaia, que é o exemplo que eu citei aqui, quando você cultiva ela, você faz o manejo correto, você faz a adubação na época correta, você consegue proporcionar por hectare, gente, cerca de R$ 47.000 por hectare. Então, eu não preciso ter uma grande área. Basta eu ter 1 hectare de pitaia plantada, eu já tenho uma boa rentabilidade. Mas tem mercado para isso? Tem, tá? O mercado de frutífera, ele é muito interessante, ele tem a população, ele tem melhorado os seus gostos alimentares. A pitaia, ela tem se popularizado bastante. E aí você consegue agregar valor. Se for um local onde ainda o pessoal ainda não conhece muito, ela consegue ser mais valorizada ainda. Porque quando ela chega em determinados locais, ela chega mais com valor maior, com valor de mercado maior. Se você vai no mercado municipal de São Paulo, por exemplo, você sai de lá encantado com a gama de frutíferas que tem e com os valores dessas frutíferas. Porque tem essas possibilidades. Eu cito a pitaia porque ela é de fácil manejo, mas tem outras frutíferas também que tem um excelente valor agregado que você poderia plantar. Talvez o retorno dessas frutíferas seja um pouco mais lento do que o da pitaia. Então, você teria um retorno ali de 4, 5, 6 anos para ela poder começar a te dar um retorno comercial interessante. Mas depois que você consegue ter o seu pomar ali em período de frutificação, você consegue ter uma boa rentabilidade por um bom tempo, tá? E aí você precisa trabalhar o seu sistema de comercialização e vender ali de acordo com o mercado. Esses valores variam, tá? Tanto para mais quanto para menos, tanto da soja quanto da pitaia. Mas e se eu tiver uma lucratividade ali de 20 mil por hectare de pitaia?
já é um valor excelente, o valor compensa muito mais que muitas outras culturas. E aí eu tenho que pensar ali o que é viável para a sociedade. Os 4 principais cereais produzidos no mundo, né? Eu citei aqui o ranking, a gente tem aí milho, trigo, arroz e soja, então a gente tem muito volume desses produtos, com exceção aí do arroz, que é para nossa alimentação. O trigo, você tem a maior parte do trigo também para alimentação humana. O milho você tem parcialmente, boa parte para alimentação de animais. E a soja, boa parte também para produção de animais. Essa outra lista aqui é uma lista da agricultura, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. E o USDA ele cita aí a cana-de-açúcar também como um dos mais produzidos. O milho, o arroz, o trigo, o leite, né, também. E a batata são os mais produzidos ali de acordo com o USDA. No Brasil, né, então a gente tem aí, eu fiz uma lista aqui sobre o Brasil. O Brasil a gente é grande produtor em soja, em cana-de-açúcar, em café, milho, algodão, laranja. A gente consegue produzir aí 30% da produção mundial, a mandioca, o arroz, o cacau, o tabaco, tá? Então são o que a gente mais consegue produzir aqui no Brasil. Então essas 10 culturas são aquelas que a gente produz em maior volume. Mas a gente consome só isso? Como que tá a nossa mesa? O que a gente consome no nosso dia a dia? Tá aqui, ó, tá nessa nossa tabelinha, né? Então, do gengibre, o alho, a cebola, a alface e vários outros frutíferos que a gente vai consumir no nosso dia a dia, a gente tem essa diversidade alimentar. Quem está produzindo? Boa parte dessa produção aqui, ela está em pequeno produtor. E é boa parte disso aqui que vocês vão se apoiar na hora de tomar a decisão de vocês. Assim, vamos pensar numa cultura que se adequa à sua realidade? Vamos pensar numa cultura que você consegue ter uma boa lucratividade? Abacate. Gente, vocês não têm noção da lucratividade que o abacate gera. O abacate, ele é um produto ali que ele não perde muito rápido, você consegue comercializar ele em vários estados no Brasil, não só para alimentação, como também para a indústria de cosméticos, tá? E agora a gente ainda tem mais um nicho de mercado para o abacate, que é o azeite. O azeite de abacate que tem conquistado aí bastante a população. E ainda você consegue utilizar as sementes aí para poder fazer as tortas, os substratos aí, utilizar no processo de adubação da própria propriedade, se a pessoa for manufaturar esse abacate. Então, é um produto de valor agregado, de fácil manejo e que tem um bom retorno econômico para o produtor. E aí vocês podem inserir esse produto na sua lista ali na hora de ir para o pequeno produtor. Eu citei aqui também um outro que eu fui pesquisando, lá, jogando na internet, pesquisando ali, custo de implantação. Custo de implantação de soja. Na safra 2019-2020, de acordo com a Embrapa, estimada aí em R$ 3.400. Então, esses R$ 3.400 que eu invisto, eu vou ter uma lucratividade aí de quanto? De R$ 2.000? Será que eu tenho para cá ou não? Eu tenho uma lucratividade aí de R$ 1.000? Opa, se eu tiver um bom espaço para poder produzir, eu vou ter um bom rendimento. E se eu não tiver? Compensa? Convém? Depende, né? Isso é você que vai decidir. É você que senta com o produtor e decide esses pontos. O custo de 100 mil por hectare de tomate. Nossa, 100 mil para implantar um tomate envarado? Sim, gente, é por aí. Para mim poder ter um hectare de tomate envarado, eu tenho esse preço. O que eu posso produzir com esses 100 mil em uma pequena propriedade? O arroz. Nossa, meu pai era produtor de arroz. Ele consegue produzir arroz hoje? Com um bom investimento. Convém? Compensa? Depende. Quem decide isso é você, extensionista, é você, engenheiro agrônomo, que vai olhar a situação de mercado e vai falar para o produtor: convém, compensa, não compensa, sim, investir, não. E eu trouxe aqui também outras possibilidades. E aí eu faço a pergunta para vocês: o que mais eu posso plantar na minha propriedade? Notinha do mercado de São Paulo, né? Que, gente, se vocês não foram,
Conheça o mercado paulista, é apaixonante. Você chega lá e você fala, meu Deus, o que é isso? O que é avocado? Pitaia? Physalis? O que é isso? Então você sai de lá encantado com a variabilidade e também até culturas conhecidas. Ah, maçã. A gente está acostumado a conhecer, a ver a maçã argentina, a gala, a Fuji. E você chega lá, você tem outras possibilidades de espécies, de variedades da mesma espécie. Então, a maçã, tudo é maçã? Não, cada uma tem uma característica, cada uma tem um sabor, tem uma textura, tem um cheiro. E aí você consegue entregar isso para o consumidor. Gente, isso aqui, ó, essas frutíferas aqui, elas têm um alto valor agregado pela qualidade, pelo sabor exótico e também pela dificuldade de produção, né? Então, você consegue ali algumas dessas, ela vai ter são um pouquinho mais difíceis de se produzir. Mas você pode trabalhar essas ideias aí junto com o produtor que você estiver usando. E se eu não quiser plantar, o que eu faço? Crio animais. Né? Não quero plantar na minha propriedade, posso criar animais. Aí eu tenho uma gama de animais que eu posso trabalhar. Eu posso trabalhar o gado bovino, mas eu posso trabalhar com ave. Ah, ave de granja? Não, eu quero trabalhar com a galinha caipira. Não, eu quero trabalhar com a galinha caipira dentro de um sistema fechado. Não, eu quero trabalhar com o índio gigante, que eles crescem, conseguem peso mais rápido. O porco, não, vou trabalhar com porco de granja, nativo. Então, são possibilidades que você pode dar para o seu cliente, mas você vai orientar ele. Você vai fazer um cálculo, vai pensar e discutir. Nada é aleatório, nada é da sua cabeça, tudo é planejado e orientado. E aí eu citei aqui esses 4 aqui que são bastante populares, mas aí vocês têm vários outros. Você tem a questão dos peixes, que pode ser inserido na propriedade. Você pode trabalhar aí com pequenos animais, né? Os patos, os gansos, o peru. Então, outros animais que podem ser agregados aqui nessa criação. Não quero plantar nem criar animais para vender. O que mais que eu posso fazer na propriedade? Ficar dormindo o dia inteiro, fazer nada, sem lucratividade? Não, eu posso pensar na minha propriedade como um local onde eu vou ter rentabilidade, sim. E aí, o que eu posso fazer? Vou dar mais uma possibilidade para vocês, que é o turismo rural, tá? Então, esse turismo rural, eu consigo agregar valor à minha propriedade. E o mais interessante de tudo isso, às vezes eu consigo fazer o turismo rural fazendo a sustentabilidade da propriedade, mantendo a mata em pé, mantendo as minhas áreas de preservação permanente de acordo com a legislação, da forma adequada, mantendo as minhas reservas rurais ali intactas e lucrativas. Por quê? Porque eu não vou arrancar esse meu espaço para poder ganhar dinheiro. Eu vou trabalhar com o espaço que eu tenho, trabalhar com a natureza, trabalhar com a estética que tem a minha propriedade. Turismo alternativo. Eu vou citar alguns exemplos para vocês aqui de várias formas de turismo que vocês podem fazer e indicar para o seu produtor rural para ele agregar valor à propriedade. Turismo alternativo. Aqui em Goiás, nós temos aqui, por exemplo, a Serra de Jaraguá. A Serra de Jaraguá é um lugar excelente para se pensar nesse turismo alternativo. Então, você pode fazer trilhas, você pode trabalhar, pode ter um restaurante lá em cima, você pode ter um local que vai agregar valor lá naquele espaço. Você pode ter também ali a parte dos voos, pode ter a questão do balonismo. Então, tem vários itens que vocês podem trabalhar nesse turismo alternativo quando você aprende a explorar a geografia do seu espaço. Outra possibilidade também de você utilizar essa propriedade rural é o que a gente chama de bird watching. O que seria isso? Seria um turismo de observação de pássaros. Então, é um tipo de turismo que você consegue agregar valor na propriedade, você consegue manter a sua fauna, a sua flora enriquecida, porque as pessoas vão para lá para ouvir, para fotografar, para observar essas aves, e é algo que tem crescido bastante. Eu só citei aqui
uma reportagem que, por exemplo, você tem uma aqui em Nebraska, nos Estados Unidos. Então, na primavera, eles tiveram uma lucratividade em cerca de 60 milhões de dólares. Foi uma injeção que o turismo de observação de pastos teve no local, somente quando teve o processo de migração, né? Da migração dos grus canadenses. Então, as pessoas vão para esses locais para observar essas aves. E aí eles pagam por isso. Junto com a observação de aves, você tem um sistema de hotelaria, tem um hotel que vai receber esse cliente, você tem a parte gastronômica que você vai oferecer para o seu cliente, você vai ter equipamentos que você oferece para ele quando eles querem te levar alguma coisa. Então, você mantém ele toda uma rede para amparar esse cliente que vem ouvir o canto do pássaro, fazer uma fotografia. E aí, a sua propriedade, ela pode ser cadastrada em uma agência e onde ela já vai ser indicada. Então, tem algumas, os grupos, as equipes que trabalham com isso, eles já têm ali alguns pontos, alguns locais que eles querem observar. E tem nessa reportagem também, eles apresentam que existem cerca de 1 milhão de observadores de aves só na Inglaterra, para vocês terem uma noção. Tanto que esse mercado é grande. Então, eles saem no mundo todo, eles querem observar as aves daquela região, querem conhecer os cantos, querem compreender o sistema de acasalamento dessas aves e de outras espécies também, mas o de aves é o que tem se tornado mais popular. O ecoturismo é outra alternativa. Então, aí vai depender muito ali da estética da propriedade. Então, se a propriedade tem os rios, tem aqueles cânions. E aí tem os cânions da propriedade, as serras, se é um local mais pedregoso. E aí você vai explorar toda essa estética da propriedade para convidar as pessoas, para que as pessoas tenham interesse de conhecer o local. Turismo cultural rural. E aí entra aquela parte das festividades locais que chamam a atenção da população. E aí você tem as folias, as congadas, as festas de São João, as festas de doce, de alguma cultura específica de uma região. E aí você acaba divulgando isso e chama esses turistas ali para aquela regionalidade. E aí se você produz algo, você acaba vendendo, agregando valor ali ao seu produto junto com essa festa cultural que já é tradicional na região. E aí você acaba tendo também todo aquele sistema de hospedagem, de alimentação, e você agrega esse turista ali na sua região, na sua... Também alimentação. Estadia? Não oferece estadia. As pessoas têm ali próximo ao local onde eles podem dormir, se eles quiserem passar mais de um dia. Não tem uma área para fazer o acampamento. Então, o que você vai oferecer para o seu cliente além disso? Você pode, eu trabalho com leite, então eu tenho um gado especial aqui, eu vou trabalhar com as geleias, com os diferentes tipos de queijos. Não, eu tenho, além do arborismo, além da trilha, além do bungee jump, eu tenho também uma parte que tem a videira, que você pode ir lá, ver as uvas, ver a produção de algo que tem na sua propriedade. Então, você junta várias possibilidades de renda nessa propriedade. Então, o turismo gastronômico também é rentável. Até pontuei aqui alguns, a gente tem alguns encontros de turismo rural de algumas regiões. Então, várias pousadas se juntam para mostrar qual é a gastronomia do local. Então, se você vai em uma fazenda, em uma propriedade, nessas imagens aqui, eu pontuei aqui, por exemplo, a Fazenda Babilônia. Você tem aquelas regiões de Minas Gerais, onde você tem os queijos, que você vai na região da Serra da Canastra, para poder saborear esses queijos diferentes, saborear os diferentes sabores naquele local. Você tem também aqui lá na Vaga Fogo aqui em Pirinópolis também, que você tem as geleias, os diferentes tipos de geleias e sabores, né? Então eles usam bastante sabores do cerrado e outros queijos ali para você experimentar. Então esse turismo gastronômico também é rentável, é algo que você agrega na sua propriedade. Então você mesmo produz, eu vou comprar dos meus vizinhos, então você cria ali o seu sistema de gestão e oferece para o teu cliente
uma alimentação também que a pessoa vai ficar encantada. Não, eu vou em tal local porque lá tem um queijo específico. Tem um queijo assim, tem uma comida assim. Então a pessoa vai no local pela comida. O agroturismo. Gente, agroturismo existe sim, gente. A vivência rural, ela está em alta. A gente tem algumas propriedades no Rio Grande do Sul que eles oferecem uma semana de vivência no campo. Você vai para essa propriedade, você vai dormir com a família, você vai plantar, você vai colher, você vai ajudar essa família ali enquanto você estiver na propriedade. Você vai alimentar os animais. Nas tribos indígenas também eles fazem as vivências indígenas, que você vai para essas aldeias e aí você paga para passar por uma semana naquele local vivendo as experiências dele. Então a gente tem vários pontos de agroturismo no Brasil que precisam ser melhor explorados, porque tem gente que paga por isso e nós podemos oferecer isso na pequena propriedade. Bom, então para a nossa aula de hoje eram essas alternativas que eu acho bem interessante para vocês colocarem aí no rol de possibilidades para vocês oferecerem para o pequeno produtor. Porque quando vocês sentarem com o produtor rural e ele falar assim, o que eu vou fazer na minha propriedade? O que eu posso fazer aqui? Então, além de plantar, além de criar animais, vocês podem dar todas essas possibilidades de trabalhar com o turismo. E aí você tem esse turismo ecológico, você tem o turismo gastronômico, o turismo de observação, e aí você agrega valor à propriedade, e aí você consegue melhorar a qualidade de vida do seu produtor, melhorar a gestão da propriedade, e no final o que ele quer é ter uma boa lucratividade.